Show de bola, pessoal, beleza? Mais uma aula da região sul. Bom dia para todo mundo, tudo bem, né? Certinho? E aí, como é que estão os estudos aí? Tudo beleza? Estudar para as provas, fazer as tarefas, participar da aula do Teams, vamos lá, hein? Né? Tranquilo. Gente, indicadores socioeconômicos. Aula passada Mercosul, não foi? E aí, Mercosul, tranquilo? Beleza, né? Facinho, Mercosul ajudou o crescimento econômico da região sul. Vamos lá, turma. Ó, olha o primeiro tópico que eu coloquei aqui. Os estados do sul do Brasil possuem os melhores indicadores socioeconômicos do Brasil. Ah, professor, mas você falou para mim que a região sudeste era aquela região que tinha mais desenvolvimento econômico. Vamos lá. Sim, tem mesmo. A região sudeste tem mais desenvolvimento. Aqui eu não estou falando de quantidade, né? Aqui eu estou falando de qualidade. Você entende? Obviamente a região sudeste tem mais indústria, mais comércio, mais população, mais PIB, ou seja, os indicadores de quantidade, a região sudeste vai ser a maior em tudo. E é por isso que a gente fala que ela é mais desenvolvida. Agora, os indicadores de qualidade, que você vai ver agora comigo, aí não vai ser o sudeste, aí vai ser a região sul. Aí você fala, então o sudeste é ruim na questão da qualidade. Não, não é isso. Ela não é igual à região sul, ela é um pouquinho abaixo, mas também não é muito abaixo não, tá? É parecido, mas a região sul tem um pouco melhor, tem indicadores um pouco melhores, indicadores de qualidade de vida, né? Beleza? Então lá, PIB per capita, você pega o PIB e divide pelo total de habitantes. Na região sul vai dar R$16.500 por ano na média, por pessoa. No Brasil, fazendo a média do Brasil, a média nacional é de 14.465. Esses são dados de 2018, tá? Os dados do ano passado eu não consegui atualizados. Mas tá bem atualizado. Sabe o que eu vou dizer para você? O Sul tem, na média, uma renda per capita, um PIB per capita maior, né? Confirmando o que a gente falou no primeiro tópico. IDH você já sabe, IDH é um indicador muito importante, mede a questão da expectativa de vida, PIB per capita, anos de escolaridade, isso é muito importante. E o região sul, ó, 0,83, Brasil 0,71, ou seja, a região sul, se fosse um país, seria considerado um país desenvolvido, né? Pelo menos segundo o padrão da ONU, né? Que a gente já aprendeu, né? Quando a gente falou aquela aula lá do primeiro trimestre de indicadores socioeconômicos, né? Então a gente falou que a ONU classifica os países segundo o IDH e, segundo a ONU, os países com IDH de 0,8 ou mais, a ONU chama de países desenvolvidos. Então, se a região sul, gente, fosse um país, segundo a Organização das Nações Unidas, ela seria classificada como um país desenvolvido. Beleza? 0,83. O que é ótimo, né? Aliás, a região sudeste tem 0,81, então o sudeste também seria um país desenvolvido, se fosse um país, né? Obviamente. Expectativa de vida 75 anos, média nacional 73, mostrando que a região sul tem indicadores de socioeconômicos um pouco melhores e a taxa de alfabetização um pouco mais alta também, né? Um pouco mais, ou seja, tudo confirma ali esse primeiro tópico, né? Então a qualidade de vida da região sul é a melhor do Brasil, na média, tranquilo? Beleza? Isso é importante, tá? Vamos seguir. Aí você fala, pô, então a região sul é perfeita, professor. Tranquilo, não tem problema. Não é isso, cara, tem problema. Todo lugar tem problema, gente. Os problemas que a região sul tem são mais ou menos os mesmos que as outras regiões têm. Né? Então, por exemplo, aqui em Vitória, na região sudeste, tem desemprego? Sim, tem desemprego. E na região sul? Também. Só que um pouco menor, você entende? Na região sudeste, tem violência? Tem violência. Na região nordeste, tem periferias? Tem periferias. E na região sul? A mesma coisa. Tem violência, tem periferias, mas é um pouco menos. É menos grave. Os problemas existem, mas são menos graves. Ok? Mais ou menos os mesmos problemas que o Brasil tem, só que numa intensidade mais fraca. Beleza. Agora entrando nas atividades econômicas. Depois de dar uma passeada aí nas características gerais socioeconômicas, a gente vai para as atividades econômicas. Pecuária é a primeira. Setor primário, né, gente? Setor primário. Pecuária, turma. Pecuária e criação de animais. A gente tem aqui dois destaques importantes para fazer. Dois. A criação de suínos e aves, tá? Suínos e aves.
são as criações mais importantes da região sul. Aí você fala, professor, e o rebanho bovino? Vou falar dele, segura um pouquinho. Suínos e aves. Suínos, o sul é o maior produtor nacional, primeiro colocado. E aves é o segundo colocado, pertinho ali do primeiro, que é o sudeste. Tá? Então você tem aí duas atividades de destaque da região, né? A criação de suínos, carne de porco, e a criação de aves, carne de frango, beleza? Além de, no caso de aves, né, outros produtos como ovos e tudo mais. A produção desses rebanhos é o que, gente? Intensiva e mecanizada. Se a produção é intensiva e mecanizada, você já sabe, vai ter uma produtividade muito maior, tranquilo? Né? O rebanho bovino, né, a criação da pecuária bovina também é muito praticada, só que de forma extensiva. Então a criação do gado bovino na região sul é extensiva, beleza? E é muito praticada no Rio Grande do Sul, aproveitando aquela vegetação que a gente já estudou no comecinho da região sul, que é campos ou pampas, né, pessoal? Campos ou pampas, que são pastagens naturais. Então o gado é criado solto ali de forma extensiva. E aí você vai lembrar, se o gado é criado de forma extensiva, a produtividade é baixa. Então olha que interessante, a região sul é primeira colocada no rebanho de suínos, segunda colocada no rebanho de aves. Por quê? Criação intensiva e mecanizada. Com relação ao rebanho bovino, a criação é extensiva. E aí a região sul é a última colocada no ranking nacional na produção de rebanho bovino. Justamente porque é uma criação muito extensiva, beleza? Ó, aqui, ó, criação de aves de forma intensiva. Tá vendo? Né? Aproveitando melhor o terreno, aumentando a produtividade agrícola. Aliás, o consumo de carne de aves no Brasil só cresce, viu, gente? Cresce bastante. E eu vou dizer assim, um motivo importante. O preço dela, o preço da carne de frango é menor, né, do que a carne de boi. Isso é um fator considerável, ainda mais no momento atual que nós estamos passando, né? Momento de crise e tal, aí o pessoal acaba comprando uma carne mais barata, carne de frango mais barata. Além também da carne de frango ser um pouco, do ponto de vista nutricional, né, menos gordurosa e tal, uma carne um pouco mais saudável, digamos assim, né? Beleza. Aqui, criação de porcos, né? A região sul é a primeira colocada nacional na criação de porcos. Rebanhos intensivos, criação intensiva, não é extensivo. Aqui você vê o quê? Aqui você vê o quê? Aqui você vê a criação de rebanho bovino e de forma o quê, galera? De forma o quê? Extensiva, tá? Forma extensiva. Aproveitando menos o terreno, tendo menor produtividade, beleza, turma? E é por isso que a região sul é a última colocada na criação de gado bovino. Por quê? Porque cria o gado de forma extensiva. Tranquilo? Aqui mais uma foto, na região de Campos ou Pampas, né? Beleza. Sistemas de integração são a parte importante, tá? O que é isso? Você tem o produtor e você tem a indústria. O que é sistema de integração? Você interliga os dois, você integra os dois, né? Então é a integração entre o produtor, pode ser o agricultor, né, ou o pecuarista, e a indústria, que a gente vai chamar de agroindústria. A expressão agroindústria se refere exatamente a esse sistema de integração, né? Agricultura e indústria, beleza? Vamos dar um exemplo? Vamos lá. O cara cria aves, tá? O cara cria aves, né? Aí o cara recebe lá do frigorífico que precisa daquela carne de frango, né? Daquele animal, que é a matéria-prima dele. O produtor recebe apoio, recebe financiamento, recebe equipamentos, né? Recebe insumos, tá? Para criar aquele rebanho de aves, né? Vamos colocar assim. E aí depois ele vende a produção para esse frigorífico. Então o frigorífico ele dá suporte ao criador, né? Está integrado, uma coisa não está separada da outra. Então o criador ele já tem a sua venda garantida para o frigorífico, beleza? Então ele já está integrado, ele vai criar o frango até o ponto de abate e quando ele chegar nesse ponto o frigorífico vai comprar a produção e vai fazer os cortes, os congelados e vai distribuir para o Brasil todo, né? Então é isso. Então o sistema de integração ele integra, ele junta o produtor e a indústria, beleza? Isso acontece bastante na região sul do Brasil. E isso está ajudando esses produtores a se modernizar, né?
a se mecanizar, porque eles recebem apoio, né, em investimento das indústrias, beleza? Então está sendo bom para o desenvolvimento da agropecuária da região sul do Brasil. Sistemas de integração, beleza? Integrando aí o produtor e a indústria, beleza? Facinho, né? Tranquilo. Beleza. Vamos falar um pouco da agricultura agora, então? Grande número de pequenas e médias propriedades rurais, de base familiar, tranquilo? A região sul sempre foi assim. Sempre foi assim. E isso tem a ver, sabe com o quê, pessoal? Tem a ver, sabe com o quê? Com a chegada dos imigrantes europeus. Vocês lembram disso? Vamos lá, o governo brasileiro, ele quis atrair esses imigrantes, né? Para esses imigrantes europeus ocuparem a região sul. O que o governo fez? O governo fez um monte de coisa, dentre elas distribuiu terras, ofereceu terras para atrair esse imigrante, oferecendo oportunidades, né? Trabalho. Deixa eu falar para você, o governo queria atrair mais ou menos imigrantes? Obviamente, queria atrair mais imigrantes, né? Então o governo deu latifúndio para os imigrantes europeus ou deu pequenas propriedades? O que você acha que o governo fez? Óbvio que o governo dividiu essa terra ao máximo e distribuiu pequenas propriedades para cada imigrante, justamente para conseguir atrair mais. E é por isso que a região sul do Brasil é melhor dividida, o seu espaço rural, né? É por isso que predomina o quê? Pequenas e médias propriedades rurais. Tranquilo? Inclusive, você vai ter que lembrar disso e entender que isso é uma coisa boa. Por quê? Porque então a terra vai estar menos concentrada e vai ter menos desemprego no campo, beleza? Isso aí a gente já explicou, né? Tá, pessoal, e daí? Bom, e daí que é o seguinte, a produção é diversificada, mas isso tudo que eu falei agora para vocês está mudando. Não está ficando mais desse jeito. Por quê? Porque há um processo de expansão do latifúndio, beleza? Então, a região sul, historicamente, sempre teve suas terras melhores divididas, mas agora está rolando um processo de expansão dos latifúndios. Aliás, a gente já falou desse processo quando numa aula anterior dessas aí, eu não sei se foi uma ou duas aulas atrás, foi umas 2 aulas atrás, que a gente falou da emigração sulista, lembra disso? E eu falei para vocês o quê? Falei, olha, os pequenos produtores estão vendendo as suas terras para os latifundiários. Aqui, ó, expansão de quê? Dos latifúndios. Então, gente, essa divisão mais justa está, aos poucos, se concentrando, as terras estão, aos poucos, se concentrando nas mãos de quem? Dos latifundiários. Beleza? Tranquilão? Cada vez mais comuns as lavouras de soja, monoculturas, altamente mecanizadas e voltadas para quê? Exportação, tranquilo? Aumentando a concentração de terras na região. Então a modernização agrícola da região sul gera um processo de quê? De concentração de terras. Tranquilo? Esse é um raciocínio muito interessante e importante para você ter. Primeiro colocado na produção nacional de trigo, arroz e feijão. 3 destaques, viu? Temos que saber isso. E segundo colocado na produção de soja, perdendo só para o centro-oeste. Tranquilo? Então, região sul é um destaque na produção agrícola do Brasil. Primeiro colocado em trigo, arroz e feijão e segundo colocado nacional em soja, perdendo só para o centro-oeste. Tranquilão? Beleza? Aula que vem, gente, nós vamos trabalhar um pouquinho em extrativismo e as atividades urbanas. Beleza? Valeu, pessoal do 7º ano. Abração para vocês. Até mais.